Alguns pensam que pelo fato de Cristo usar a palavra deuses com letra minúscula para pessoas, isso significa que nós somos deuses com letras minúsculas. Alguns adeptos da nova era pensam assim. Já outros acabam indo para uma outra linha de raciocínio. Se Jesus se identificou em João 10:34 com os deuses com letra minúscula, isso indica que Cristo não estava aceitando uma prerrogativa divina, mas que Cristo era apenas um ser criado por Deus e que não era divino no mesmo nível que Deus o Pai. Eu posso garantir para você que essas duas interpretações são bastante tendenciosas e não são verdadeiras. Por quê? Primeiro, aqui em João 10:34, quando Cristo diz: "Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses", nós precisamos deixar de lado a chamada teologia de um verso só e temos que analisar o contexto bíblico. Quando você analisa esse texto, você percebe que Cristo está citando o Salmo 82. No Salmo 82, Cristo está fazendo uma crítica aos juízes de Israel. Por quê? Os juízes, na sociedade teocrática, que tinha Deus como centro, eles eram vistos como representantes de Deus. Então eles eram chamados de deuses com letra minúscula. Não porque eles eram divinos, mas porque na função de juízes, eles representavam ao juiz supremo Deus. E curioso é que no Salmo 82, de onde Cristo tirou esta expressão, Deus está exatamente criticando esses juízes por eles não estarem exercendo o seu direito, não estarem exercendo devidamente o seu papel de juiz. Agora imagine, se Cristo estivesse se comparando a deuses com letra minúscula, Cristo estaria se colocando no mesmo patamar que seres humanos e ainda mais juízes ímpios do Salmo 82 que estão sendo criticados por Deus. Um verdadeiro absurdo. Numa sociedade teocrática, o ser humano era chamado de Deus com letra minúscula porque representava a Deus. Agora, Cristo tem um diferencial, meu amigo. Cristo, além de ser considerado um representante de Deus, Cristo possui atributos divinos. E isso um juiz humano não possui e nunca possuiu. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, olha o que Cristo disse ser ele capaz de fazer. Marcos capítulo 2, versículo 5 em diante. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: "Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?" Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: "Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande?" Meu amigo, Cristo tinha a capacidade de perdoar pecados. Mesmo que ele tenha recebido essa incumbência do Pai no seu contexto de encarnação, é óbvio que se o Cristo encarnado tinha essa permissão para perdoar pecados, isso indica que Cristo era o quê? Divino. Deus jamais daria a uma criatura inferior a ele a capacidade de perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Como diz Daniel capítulo 9, verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, como Cristo tem capacidade de perdoar pecados, como é possível blasfemar contra Cristo, de acordo com Mateus 12, 31 e 32, como Cristo chamado de Pai da eternidade em Isaías 9,6, autor da vida em Atos 3,15, como Hebreus 1 a 3 diz que Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder, isso claramente mostra que Cristo é divino. E, portanto, comparar Cristo, com um juiz humano, dizendo que Cristo é um Deus com letra minúscula, isso é uma blasfêmia, não é?
Com certeza as pessoas estão paganizando a doutrina da divindade, porque se em algum momento Deus criou um Deus com letra minúscula, então Deus criou um Deus falso. Ou Cristo com letra minúscula é Deus com letra minúscula sendo um Deus falso, ou Cristo é só um juiz humano. Como a Bíblia não apresenta nenhuma dessas possibilidades, Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo. Que Deus perdoe aqueles que têm rebaixado a divina natureza de Jesus Cristo. Um abraço a você, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.